Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui no webinar, nos planejamentos que eu vou apresentar hoje para vocês. Antes disso, eu vou trazer alguns conceitos importantes que vai facilitar a compreensão não só do planejamento, mas também conceitos importantes para vocês terem no dia a dia de vocês. Eu vou dividir a tela aqui para poder facilitar a explicação e a compreensão. Imagino que vocês já devam estar vendo a minha tela. Deixa eu só aumentar aqui um segundo. Vamos lá. Alguns conceitos importantes. Primeiro deles, eu sempre gosto de trazer a explicação do prolabore e salário. Quais são as semelhanças e diferenças e por que que é importante você saber sobre eles? O que que é o prolabore? O prolabore é como se fosse o salário do sócio, ou seja, é a remuneração paga ao sócio da empresa pelo serviço prestado. E o salário é a remuneração recebida pelo trabalhador de uma empresa. Qual que é a diferença? O salário, né, pelo fato do trabalhador ser CLT, ele possui todos os direitos trabalhistas, férias, 13º e outros benefícios. O sócio da empresa, ele não tem direito a nenhum desses benefícios, já que ele é o sócio, então ele só recebe a remuneração. E o porquê eu trouxe esses dois pontos aqui? Sobre o salário e sobre o prolabore, ou seja, sobre a remuneração, existe a incidência do INSS e o imposto de renda retido na fonte. Quanto maior o prolabore, ou seja, quanto maior o salário, maior a remuneração, maior o INSS e maior o imposto de renda retido na fonte. Tá? Um outro ponto importante: quando você constitui uma empresa, quando você possui uma empresa, você precisa escolher o regime tributário dessa empresa. O que é o regime tributário? É o conjunto de regras que vai determinar como que você vai calcular e pagar os impostos da sua empresa. Tá? Existem outros regimes aqui que não está aqui, mas basicamente para a maioria dos clientes da Avante são dois os regimes: o lucro presumido e o simples nacional. Como que funciona? O lucro presumido, você paga uma alíquota fixa sobre o que você emite de nota por mês, sobre o seu faturamento. Tá? Só um parênteses. Caso o seu faturamento ultrapasse R$ 187.500 no trimestre, você paga um adicional de imposto de renda. Mas, fora isso, tá, o lucro presumido você vai pagar de 13,33% de imposto a 16,33%. O que muda é a sua cidade. Em Niterói, em São Paulo, por exemplo, lucro presumido, a alíquota é 13,33%. Se você é do Rio de Janeiro, a sua alíquota é 16,33%. Então, isso leva em consideração a sua cidade. Por quê? Porque dentro dessa alíquota existe a parte municipal. E aí cada município tem a sua própria tabela. Como que funciona o Simples Nacional? O Simples Nacional, a alíquota de imposto que você vai pagar varia de acordo com o seu anexo, de acordo com a sua atividade, tá? As empresas que são do anexo 1, comércio, lojas em geral, elas vão pagar a alíquota do anexo 1. Mesma coisa para fábricas e indústrias que estão no anexo 2. O setor da saúde em geral, médicos, dentistas, fono, psicólogo, nutricionistas, estão enquadrados no anexo 5. Tá? E o que que isso significa na prática? Tá? Vai seguir a própria tabela de imposto do anexo 5, tá? Mas tem um ponto importante. As empresas que estão enquadradas no anexo 5, elas podem se beneficiar da alíquota do anexo 3, que é uma alíquota menor. Só que para isso precisa atender uma condição especial da Receita Federal, que eu vou falar mais à frente. Então, como que funciona o Simples Nacional? Tá? Falando aqui primeiro dessa tabela da parte de cima. Como eu mencionei ali no slide anterior, lucro presumido é uma alíquota fixa que varia de acordo com a sua cidade. Eu coloquei aqui três cidades como exemplo. O Simples Nacional, a alíquota ela não é fixa. A alíquota ela varia de acordo com o seu faturamento. Na medida que o seu faturamento, vamos aqui para a tabela de baixo, na medida que o seu faturamento for aumentando, a sua carga tributária ela vai aumentando. Tá? Então, as empresas que emitem, que faturam até R$ 15.000 por mês,
ela vai pagar 15,5% de imposto. Se a sua empresa fatura, por exemplo, R$ 30.000 por mês, você não vai pagar 15,5, tá? Você vai pagar 15,5 sobre os primeiros 15, 18 sobre os outros 15 para chegar a 30. No final das contas, você vai pagar 16,75, tá? Ou seja, quanto maior o faturamento, maior é a carga tributária. E aí entra um ponto importante do planejamento tributário, que é o fator R. O que que é o fator R? Todo mês, a Receita Federal ela faz uma conta com base nas declarações do escritório de contabilidade. Ela pega o custo de folha da empresa. E o que é custo de folha? Custo de folha engloba o prolabore dos sócios, salário e FGTS de funcionário, caso a sua empresa tenha funcionário, e o CPP, que é uma contribuição previdenciária. Tá? Então, ela pega o custo de folha da sua empresa dos últimos 12 meses, divide pelo faturamento da sua empresa dos últimos 12 meses. Então, custo de folha dividido pelo faturamento, você vai chegar num denominador. Se esse resultado for maior ou igual a 28%, você atendeu a questão do fator R e você vai se beneficiar de uma alíquota menor, começando com 6%. Ah, André, eu faturo 30.000, você vai pagar 8,6%, muito melhor do que os 16,75, assim como o lucro presumido. Só que nem sempre é melhor. Existem outras variáveis que têm que ser levadas em consideração. Se você tem funcionário ou não, se você possui outras fontes de renda além da empresa. Então, são diversas variáveis que a gente precisa analisar para verificar o melhor cenário, tá? E o primeiro exemplo que eu trouxe, que eu já vou apresentar para vocês, é de um sócio que fatura R$ 6.000. Mas antes disso, eu vou só explicar para vocês aqui na prática como que funciona. Então, se você possui uma empresa que não tem funcionário, é você sozinho como sócio, e você emite R$ 10.000 por mês de nota fiscal, se você tivesse no Simples Nacional Anexo 3, você pagaria 6%. Então, você vai pagar R$ 600. Se você tivesse no Anexo 5, que é o anexo do setor da saúde, você pagaria R$ 1.550. Se você tivesse no lucro presumido, e aí vai depender da sociedade, você pagaria algo entre 1.333 e 1.633. Então, só aqui a gente já está vendo uma economia de aproximadamente R$ 1.000, dependendo do regime tributário escolhido. Ah, André, R$ 1.000 por mês. Você coloca isso por ano, são R$ 12.000 no ano que você está economizando de imposto. Tá? E aí, como que funciona? Lembra que eu falei que para você se beneficiar desse anexo 3 e pagar 6%, você vai pagar, você precisa ter R$ 2.800, ou seja, 28% do faturamento precisa ser custo com folha. Se você não tem funcionário, o custo de folha vai ser o seu prolabore. Logo, 28% de 10.000, 2.800. Esse seria o prolabore indicado para que você consiga se beneficiar dessa alíquota menor. E o que que incide sobre o prolabore? Incide INSS, imposto de renda retido na fonte. E aí um ponto importante: quanto maior o prolabore, maior o imposto de renda e maior o INSS, tá? Nesse exemplo aqui, não tem imposto de renda retido na fonte, por quê? Porque está dentro da faixa de isenção do imposto de renda, tá? Ah, Dani, meu prolabore é R$ 3.500, é 5, é 6, R$ 7.000. Você já vai ter aqui a incidência do imposto de renda. O que importa no final das contas para você é quanto que vai sobrar para você no final do mês. Você emitiu 10.000, pagou os R$ 600 ou 1.550, ou seja, pagou o imposto sobre faturamento, pagou o INSS, pagou o imposto de renda retido na fonte. Quanto que sobra? Nesse primeiro cenário do anexo 3 sobraria 9.092. Nesse anexo 5, que é o anexo do profissional da saúde, 8.294. Então, a gente está falando aqui de quase R$ 9.000 no ano de economia tributária. É uma economia relevante, tá? Agora eu vou ir para o planejamento e mostrar com um pouco mais de detalhes, tá? Vamos lá. Então, só recapitulando a premissa desse planejamento inicial que a gente está fazendo.
Esse cliente era um cliente médico, mas poderia ter sido dentista, psicólogo, nutricionista, fono. Por quê? Porque a área da saúde possui a mesma tributação. Tá? Então, é um cliente médico que fatura R$ 6.000 por mês, não tem funcionário e um sócio somente na empresa. Então, para esse cenário aqui, como que funciona? Tá? R$ 6.000 é o faturamento. Para ele ficar no anexo 3 e pagar aquela alíquota menor, ele tem que atender a condição do fator R, que diz que 28% no mínimo do seu faturamento precisa ser o seu prolabore. Logo, o prolabore seria de R$ 1.680, e isso está exemplificado aqui. R$ 1.600. E o que que incide sobre o prolabore? INSS e Imposto de Renda retido na fonte. No Simples Nacional, seja anexo 3, anexo 5, você paga 11% de INSS sobre o seu prolabore. 11% de 1.680, R$ 184. Está dentro da faixa de isenção, não tem o imposto de renda retido na fonte. Pelo fato de emitir R$ 6.000 de nota fiscal, vai pagar 6% sobre o que fatura, R$ 360. Ou seja, se somando o INSS, eventual imposto de renda retido na fonte e o imposto sobre o que você fatura, todos esses custos somados vai ser de R$ 544. Tá? Ah, André, e se eu fosse do anexo 5, que é o anexo do profissional da saúde? Você não precisa ter um prolabore mais alto. Você pode ter um prolabore de um salário mínimo. Tá? E aí, o prolabore de um salário mínimo é R$ 1.518 para esse ano de 2025. Sobre o seu prolabore, você novamente pagaria 11% de INSS, não pagaria imposto de renda retido na fonte, mas pagaria uma alíquota mais alta sobre o imposto de faturamento, que 15,5%, resultando em R$ 930. Ou seja, 1.096 seria o seu custo mensal. E se você fosse lucro presumido? O lucro presumido tem uma particularidade em relação ao INSS. Você paga, além dos 11%, que é o que vai para você, para fins de aposentadoria, você precisa pagar 20% da parte patronal, que é a empresa que paga. Então, no lucro presumido, o INSS é 31%. E para esse cenário, como é um cliente de São Paulo, a alíquota do lucro presumido lá é 13,33%. Então, nesse cenário aqui, o custo total seria 1.270 por mês. Então, só analisando empresa, o melhor cenário, sem sombra de dúvida, seria o anexo 3, onde teria o custo muito menor. Existem algumas pessoas que trabalham na pessoa física, seja porque está começando o consultório ou porque o hospital, porventura, permite. O que é raro hoje em dia, já que a maioria dos hospitais só contrata via PJ. Mas vamos supor que essa mesma pessoa dos R$ 6.000 precise emitir recibo para os seus pacientes, pelo Receita Saúde. Tá? Ele não tem empresa ainda. Nesse cenário aqui, a pessoa física, pelo fato de você ser um profissional autônomo, a legislação exige que você pague 20% de INSS sobre o que você emite de recibo. Tá? E não sobre o seu prolabore, já que você não tem prolabore, é sobre o que você emite de recibo. E aí acaba sendo a grande desvantagem da pessoa física. Além de você pagar um imposto mais alto mensal, do Carnê-Leão, você precisa recolher esses 20% de INSS. E já aproveitando, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona na prática o INSS na pessoa física, tá? O que que a legislação fala? Que você precisa recolher 20% sobre o que você emite de recibo, limitado ao teto de R$ 8.157, que é o teto do INSS para esse ano de 2025. Então, vamos supor que você emitiu R$ 6.000 de recibo. Quanto que você precisa pagar? 20% de 6.000, 1.200. Ah, André, eu faturei aqui, eu emiti R$ 10.000 de recibo. Você não precisa pagar 20% sobre os 10.000. Por quê? Porque é sobre o teto. Então, seria 20% do teto, já que você ultrapassou o teto, 20% de 8.000, você pagaria 1.631 por mês, tá? Se você ultrapassar o teto mensalmente. Então,
o INSS na pessoa física acaba sendo muito desvantajoso e tem mais um ponto importante. Quando que não seria devido esse INSS na pessoa física? Se você já recolhe o INSS pelo teto por outras fontes, você não precisaria. Então, se você já tem CLT em algum local, ou é sócio de uma empresa que já recolhe pelo teto o seu INSS, enfim, se você já recolhe pelo teto, você não precisaria ter esse custo. Tá? Então, vamos lá. Na pessoa física, você teria um custo mensal de R$ 1.572, levando em consideração uma despesa média mensal de R$ 200, tá? Que poderia ser abatido do livro caixa. E aqui eu considerei vigilância sanitária, que é anual, mas eu mensalizei para poder facilitar o cálculo. Considerei o ISS trimestral, poderia estar sendo considerado eventual anuidade na pessoa física, tá bom? E quanto maior a sua despesa, menor vai ser o imposto que você tem que pagar, tá? Porque você consegue abater. Agora vamos para o resultado desse planejamento tributário de R$ 6.000. Melhor cenário, como a gente já viu, é o anexo 3 do Simples Nacional, onde você pagaria por mês R$ 544. O anexo 5, que é o anexo do setor da saúde, você pagaria 1.096. O lucro presumido, você pagaria 1.270 por mês, enquanto o pior cenário seria o da pessoa física, onde o seu custo mensal seria de 1.572. Indo agora para a parte de economia tributária, comparando esses cenários, o cenário atual desse cliente, pessoa física, se ele permanecesse dessa forma, o custo anual de imposto seria de R$ 18.534. Enquanto, se ele tivesse no melhor cenário da pessoa jurídica, o custo anual seria de R$ 6.538. Então, a gente está falando de uma economia tributária de R$ 12.000 no ano. Tá? E um ponto importante, gente: cada caso é um caso. Tá? Então, se você possui outras fontes de renda além da empresa, o cenário é completamente diferente. Completamente. Então, a gente precisa entender cada situação. Se você se enquadra nesse cenário que toda a sua fonte de renda é pela empresa, o que for melhor para a empresa vai ser melhor para você, pessoa física. Só que, se você possui outras fontes de renda além da sua empresa, o que pode ser melhor para a empresa financeiramente falando, pode ser que não seja melhor para você na pessoa física, lá na sua declaração do imposto de renda anual, porque o seu prolabore mensal soma com outras fontes de renda que você venha a ter. E isso pode acabar te prejudicando na pessoa física, tá bom? Então, importante, cada variável é extremamente importante. Se você tem dúvidas ainda em qual cenário seria melhor para você, manda uma mensagem aqui para a gente marca uma reunião, conversa, coleta algumas informações e monta esse planejamento, tá bom? Um abraço.